Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao último episódio, e eu falo isso com pena no coração, ao último episódio do podcast da Área 17, com relação ao simpósio de doutrinas bíblicas do ano de 2025. Nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui aprendendo mais da sua palavra. Queremos também estender essa gratidão ao nosso pastor presidente, ao pastor Ailton José Alves, que aqui na Área 17 é muito bem representado pelo nosso coordenador, o evangelista Marcelo Teles. Meus irmãos, como eu disse, estamos na última lição desse simpósio. Infelizmente, chegamos à última lição. É verdade. Hein, irmão Kelvin? Passou rápido, né, irmão? Passou rápido Passou demais. rápido. Dava pra gente começar a falar agora de outros personagens da Sim, Bíblia, senhor. né? Meus irmãos, como vocês sabem, toda a lição a gente recebe um convidado especial aqui para comentar a lição, conversar com a gente sobre o que a gente aprendeu, quem sabe até um extra daquilo que a gente ouviu durante o culto. E essa noite está aqui conosco o diácono Isaac Dionísio, vindo ali da área 31, Casa Amarela. A congregação é Alto do Mandu. Alto do Mandu. Isso mesmo. Paz do Senhor, meu diácono. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, irmão Lucas, irmão Kelvin, irmão Wellison. Isso. E a paz do Senhor para todos que em algum momento serão alcançados por esse podcast. Deus Amém. abençoe a vida dos nossos irmãos em nome de Jesus. Amém. Como de costume, está conosco aqui, como o nosso diácono bem falou, o irmão Kelvin, que é um dos apresentadores desse podcast. Sim, senhor. Esse grande homem, pequeno grande homem. Glória. E está aqui mais uma vez conosco o auxiliar, dirigente da campanha ali da congregação de Sítio Viana. Como é seu nome? Wellison. O Wellison. Amém. Meus irmãos, chegamos à última lição desse simpósio. E esta lição traz um personagem que eu fiz questão de não preparar esboço, de preparar um norte para falar dele, que é Pedro. É aquele discípulo que eu acho que muita gente se identifica com ele. É verdade. Muitas vezes eu me pego sendo Pedro. E para a gente começar essa conversa, eu queria fazer aqui já uma pergunta ao nosso diácono. Todos os discípulos tiveram ali um encontro com Jesus. Jesus ali se encontrou com aqueles homens, pois a sua palavra vai dizer que Jesus escolheu aos discípulos. E a palavra diz que ele que quis escolher aqueles homens. E como é que se deu esse encontro de Pedro com Jesus? Conta aí pra gente. Amém, amém. Meus irmãos, antes de responder a pergunta do Amém. nosso irmão, eu quero expressar minha alegria, não é? E parabenizar toda a equipe, não só dos senhores que estão aqui, mas todo o pessoal que está envolvido na realização desse trabalho. O impacto disso aqui só quem consegue mensurar é o Senhor, porque a gente não tem noção das vidas que serão alcançadas, A glória a né, Deus. das pessoas que vão ouvir, do estado que elas estão no momento que vão ouvir e daquilo que vai sair daqui, claro, com a graça de Deus, né? Isso. Deus está aqui em nosso meio. Amém. Amém. Então, é um momento muito especial. E também, além de louvar a Deus, quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela honra, pelo privilégio de poder, ainda que dentro das minhas limitações, poder cooperar com o nosso pastor, não é, ajudando na escala. É um evento muito esperado, aguardado. A gente passa o ano, não é, aguardando o Simpósio Bíblico de Doutrinas. É um evento tradicional da nossa igreja, todas as áreas, setores, interior do estado. Então, com certeza, foram dias, Sim. para algumas áreas ainda estão sendo dias de edificação espiritual e fortalecimento da nossa fé. Como diácono, me permita, Sim, senhor. aqui a gente estava até comentando que o simpósio é tão esperado que a gente olha como se fosse realmente um congresso. Exato. A gente fica naquela expectativa como se fosse aquele E congresso. é melhor porque ele é estendido, né? Isso. O congresso são 3 dias. Isso mesmo. O simpósio nós temos aí 7 momentos, né? É verdade. Enfim, é muito especial o simpósio, Verdade, muito verdade. aguardado. O impacto espiritual é muito grande. Então, nós louvamos a Deus, não é, pela vida do nosso pastor presidente, que teve essa visão, que tem essa visão, esse investimento na igreja, com certeza, só os céus para mensurar isso. Então, Amém. eu quero agradecer a Deus e aos senhores também pelo convite de estar aqui, ao nosso pastor que é representado aqui pelo evangelista Marcelo Teles, não é? É uma área muito abençoada, enfim, a congregação como um todo. Mas agora, partindo para a resposta, não é? O senhor perguntou, me relembra aí, como se deu o primeiro Isso. encontro A gente sabe de que... Jesus com os discípulos, em especial Pedro. Isso, todo Não mundo foi? teve os discípulos tiveram um encontro com Jesus. E como é que foi o de Pedro?
Como é que aconteceu isso aí? É interessante, quando Jesus ele começou o seu ministério e as pessoas começaram a seguir Jesus, às vezes a gente tem a mentalidade de que os discípulos estão restritos somente aos 12. Isso. Na verdade, os 12 são discípulos que foram chamados para ser apóstolos. Isso. Né? Então, assim, uma multidão começou a acompanhar Jesus. Quando via Jesus fazendo milagre, ensinando da forma que ele ensinava, porque a Bíblia diz que ele não ensinava como os fariseus. Isso. Ele ensinava com autoridade, não é? Então, tudo aquilo chamava a atenção de todo mundo. No entanto, ao que me parece, não chamou muito a atenção de Pedro. Não é? Pedro estava lá pescando, Jesus pediu o barco dele emprestado. Naquele momento, se alguém tivesse a noção de quem era a pessoa de Jesus ali, Senhor, não empresto não, eu dou para o Senhor. Toma aqui, é tudo seu. Isso. Exatamente. Pedro não, Pedro empresta o barco, não é? Lucas capítulo 5 vai registrar isso. Então ele empresta o barco a Jesus, Jesus começa a ensinar e tal. E a Bíblia vai mostrar o contexto de que aqueles homens estavam cansados. Foi um momento marcante para Pedro. Pedro era casado, a gente não sabe como era o contexto familiar dele, mas no mínimo ele era responsável por colocar a comida dentro de casa, não é? Então, era um momento em que Pedro provavelmente estava decepcionado consigo mesmo, não é? Estava frustrado ali por ter trabalhado a noite toda, não ter apanhado nada. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou, viu Pedro lavando as redes. Sim. Isso fala muita coisa. Isso diz que Pedro não era de desistir fácil, porque quem lava a rede tem a expectativa de pescar depois. Ele não estava desistindo do ofício dele, não é? Jesus, de algum modo, observa tanto aquele cenário externo como o interior de Pedro, né? E depois daquele momento, ele disse para Pedro e aqueles homens, olha, subam de novo ao mar alto, já era de dia, não é comum, né? Pescador subir assim de dia, Isso. geralmente à noite, e pesquem novamente. E aí Pedro faz isso, não é? Senhor, olha, ele justifica ainda, né? A gente pescou a noite toda, tal, não conseguimos nada. Estou falando uma linguagem bem... Sim. E aí, quando ele subiu, que ele disse, sobre a tua palavra lançaremos a rede, não é? E Pedro acertou aqui, propositalmente ou não, sobre a tua palavra vamos lançar a rede. Porque o que aconteceria depois, a responsabilidade não seria de Pedro, não seria a habilidade de Pedro, a capacidade dele de pescar, de conseguir sucesso na sua missão. Tudo aquilo que iria acontecer posteriormente estava concentrado na palavra de Jesus. Sim. Sobre a tua palavra lançaremos a rede. Ô, Diácono, Quer falar alguma coisa? É. Fica à vontade. eu não me permita. É uma dúvida que surgiu aqui no meu coração, que talvez seja de alguém que está assistindo também. Esse ato dele falar assim, Jesus, sobre a tua palavra, seria um ato de confiança em Cristo? Ou seria o ato de dizer assim, se der errado, foi o Senhor que falou? Olha, pode ser. Confiança, eu não creio muito nessa confiança de Pedro, porque a gente já sabe como é que ele era. Isso. Antes do Isso. trato. Isso. Antes de ser lapidado, não é? Então, pode ser que houvesse um pouco desse sentimento dele, não é? De qualquer forma, de um jeito ou de outro, Sim. a responsabilidade repousava sobre a palavra de Jesus. Verdade. O que é bom, né? O que é bom. Isso. O que foi crucial, elementar para Isso. aquilo acontecer. É porque quando a gente olha para Pedro, e É. nesse período inicial de Pedro, a gente fica muito assim. Eu tô achando que esse camarada falou isso para dizer assim, se der errado, ó, o culpado foi Jesus. Eu não duvido, não. Eu não duvido, não. Enfim, Pedro ainda era muito imaturo. Sim, a gente sim. vai verificar isso, né? O senhor tá dando spoiler, viu? Do que vai estar por vir aí, viu? Os irmãos nos perdoem. Sinaliza aí alguém. Ô, meu diácono, outra coisa. Aqui foi o encontro dele com Jesus, certo? Isso. Mas alguém falou de Jesus para Pedro antes desse encontro. Ele tinha algum irmão? Teve algum irmão que já tinha se encontrado com Jesus? Olha, o irmão dele era André, né? E o André já conhecia Jesus. Não é? A gente observa isso. Agora, a fé dentro do coração de Pedro, através de uma palavra que alguém deu, não tinha sido gerada. O que Pedro ouviu não foi suficiente. Sim. Não é? Tanto é que ele vê o mestre lá da Galileia e a gente já viu que ele não adota uma postura de quem reverenciava Jesus. Não é? Então, infelizmente, a gente não vê essa postura até então. Glória Agora, a Deus. depois, e aí eu concluo minha resposta da pergunta inicial aqui, não é que ele sobe, joga a rede novamente e percebe que um milagre estava acontecendo, o dono do universo estava ali, Pedro reconhece que aquele homem Glória era a diferente. Deus. Não é? Jesus criou todas as coisas. Ele tem autoridade sobre o mar, sobre o vento e sobre os peixes também.
Glória a Não é? Deus. Os peixes que estavam dispersos, eu sei que a Bíblia não fala, não é? Mas fica muito evidente quando o milagre acontece de que os peixes foram concentrados em um ponto só. Isso. Meu irmão, isso é incrível. No início ele era um pescador experiente, né? Pois é. Não é? Sabe o que tava fazendo, né? É. Aí Jesus reúne os peixes todinhos em um determinado ponto, vocês vão ficar aqui. Pedro lança a rede lá, quando não é, puxa, foram nos peixes. E ele não conseguiu, quando volta para a terra, ele reconhece que tudo que ele ouviu a respeito de Jesus, quer seja por André ou a respeito de qualquer, Aleluia. ou por outro homem, era verdade. Não E- era uma pessoa normal Glória a ali na Deus. frente dele. E essa expressão, meu diácono, se o senhor nos permite, de dizer, né, segundo a tua palavra, Sim. eu vou lançar. Dá a entender o quê? Que a primeira vez ele tentou, ele foi, não teve êxito na pesca. Ele Sim. disse, ó, eu fui, tentei, não consegui, mas se o senhor tá pedindo, tá bom, eu vou jogar, né? Uma outra coisa que eu achei interessante enquanto o senhor falava era que ele já tinha ouvido falar de Jesus através do seu irmão André. Não é isso? Isso. Mas o senhor falou algo tão correto. E eu gostei muito disso, por isso que eu estou frisando. Amém. Que aquilo ainda não foi suficiente para gerar fé em Pedro. Isso. Perfeito. Eu digo isso perfeito porque nós, quando saímos para evangelizar, nós levamos a Cristo. Sim. Não é isso? Nós falamos acerca de Jesus. Mas a minha palavra não é suficiente para ganhar ninguém. Então, a gente entende que Pedro foi ganho por Cristo por conta de uma ação de Cristo na vida dele. Exato. Mesmo que alguém tinha falado algo acerca de Jesus. Exato. Então, a importância que está sobre nós, né? Nós devemos falar de Cristo, falar dos feitos do Senhor, do que Ele fez por nós. Mas também temos que crer que Jesus é aquele que age no coração do pecador, não é A isso? gente precisa reconhecer que não é a palavra que sai da nossa boca, é a palavra de Isso. Jesus, Aleluia. da pessoa de Jesus, não é? Na verdade, esse contexto em que Pedro ele foi chamado, em que Jesus aparece para ele pela primeira vez, com certeza foi muito didático para Pedro. Não é? Para que Pedro pudesse entender que tudo que ele iria realizar posteriormente, de modo nenhum, seria mérito dele. Né? Observe que quando Jesus finaliza aquele momento, Jesus diz assim, agora você vai parar de pescar peixe e a partir de então vai ser pescadores de homens. Não é? Você só conseguiu pescar o peixe hoje, se lembre, sobre a minha palavra. Ou Ok? seja, tu não consegue nada, homem. Tudo bem até aqui, né? Você conseguiu pescar e o sucesso veio porque foi sobre a minha palavra. Ok, a missão que eu estou te dando agora, ela é milhões e milhões de vezes superior. Isso. Não é? Mais Isso. complexa, porque é uma missão espiritual. É. De igual modo, não pense que é com a sua capacidade, Isso. com os seus méritos que você vai conseguir. É sobre a minha palavra. Isso É foi, sobre a minha capacitação. isso foi importante, afinal, ser pescador fazia parte da vida dele, né? Pois Para é. que ele não confundisse que as habilidades naturais dele É, iria de igual modo se comparar Sim. à atividade para o reino sobrenatural. Eu percebo que Jesus ali desarmou a Pedro, né? Isso. É como se Jesus estivesse falando assim, Pedro, tu sabe pescar peixe. Isso. Agora, homem, tu não sabe não. Tu vai precisar, olha, de mim. é Exatamente. muito interessante, Exatamente. porque Jesus ele fala na linguagem que a gente entende. Glória a Deus. Não é? Perfeito, meu Já diácono. pensou se eu chegasse aqui hoje? Eu estava até comentando aqui nos bastidores. Sim, sim. Meu irmão perguntou aqui a mim, irmão, a gente vai fazer perguntas, não precisa falar difícil. Eu não sei falar difícil. Eu só sei falar fácil mesmo. Isso. Não é? Mas já pensou se a gente pega uma escala do pastor, independente de qual seja a congregação, e começa a falar com aquele vocabulário, sabe, difícil, aquelas palavras rebuscadas e tal. Não é? As pessoas não vão entender a mensagem. Pode ser muito bonito. Isso. Não é? Alguém pode olhar assim, nossa, como o irmão fulano, não é? Fala bem e Sim. tal. Mas esse não é o propósito. O propósito não é eu mostrar que eu falo bem. O propósito é que alguém entenda a mensagem. O que Isso. vai adiantar alguém falar bonito? Então Jesus, ele fala numa linguagem que a gente entende. É verdade. Para Pedro, ele chama Pedro, não é? Fazendo a comparação entre pescar peixes com pescar homens. Para uma mulher que foi buscar água lá, a mulher samaritana, ele disse, mulher, eu sou a água da vida. Glória a Deus. Buscando água, cada um na sua linguagem. Glória a Jesus. Não é? Então, Isso. enfim, Jesus, ele tem essa facilidade. Jesus é Deus, didático Ele é demais, né? didático, É ele sabe verdade. se comunicar com É ele. verdade. Porque ele falava aquele grego mais simples, né? Aquele grego do É. povão. Se já Sim. chegasse Douto, né? falando algo mais Isso. rebuscado, ele... É, Não entendi. O senhor estava falando isso, eu me lembrei de uma escala, quando eu estava ajudando nos pontos de pregação da área, que teve um irmão que chegou para pregar no ponto de pregação e ele falou de uma forma tão bonita, que eu falei, meu Deus, eu queria falar igual esse irmão. Aí depois eu me cheguei perto de uma irmã voltando para casa, a irmã falou assim, ô menino, aí eu olhei, né?
Ela olhou pra mim e falou assim, eu não entendi foi nada. Ela não entendi foi nada. Esse é o problema. Então né? o objetivo não foi alcançado. Então Jesus usava uma linguagem que alcançava o seu objetivo, né? verdade. Jesus é Era demais. incrível, era incrível. Sabe por quê, minha gente? Veja só. Como é que você fala de coisas espirituais para homens comuns? Como é que você consegue explicar o funcionamento completo do reino de Deus? É claro que a mente de Deus e a pessoa de Deus, ninguém consegue conhecer de forma plena, senão ele não Sim, seria Deus. não seria Deus, Ok? lógico. Mas havia um reino espiritual para ser apresentado a um povo leigo que não sabia praticamente ler, porque Isso. a leitura era uma coisa muito incomum naquele período. Verdade. Pessoal, pescador, vivia da plantação, da agricultura. Uhum. Como é que você explica coisas complexas como o reino de Deus, não é anjo, o amor de Deus, a lei, os profetas, para essas pessoas? Isso. Como é que Jesus começou a ensinar? Parábolas. Isso. Pois Porque é. as pessoas sabiam como um pastor pastoreava, como um pescador pescava. Não é? Jesus usava a rotina, o dia a dia, a palavra do semeador, não é o filho. Enfim, ele falava uma linguagem das pessoas. E as pessoas começavam, então, a entender o que era o reino de Deus. O reino Glória de a Deus Deus. havia chegado. Mais à frente, quando Jesus vem trazer esse conceito do que é o reino de Deus, principalmente pelo Sermão da Montanha, não é? Aí vem Paulo. Sim. Aí vem Paulo. Paulo já é um poliglota. Sim. Não é? Outro nível, né? Aprendeu aos pés de Gamaliel. Isso. É claro que Jesus não se compara a Paulo. Paulo, enfim, é um ser humano. Sim. Jesus é Deus. Jesus Isso. é Deus. Glória a Mas Deus. Jesus ele veio falar numa linguagem humana, simples, para que quando Paulo viesse, as pessoas já tivessem uma noção. Já pensou se fosse Paulo que viesse explicar o evangelho meu primeiro? Deus. Ninguém ia entender nada. Pois é. Não é? verdade. Mas Jesus ele veio, explicou de forma simples, chamou homens simples e até hoje estamos aqui. 2000 anos depois estamos aqui. Isso é tão verdade que quando Jesus começou a querer conversar com um homem de uma forma mais sobrenatural, que foi Nicodemos, ou trazer para a linguagem de hoje, ele ficou assim, não entendi. Isso. Repita. Sim. Eu não é. Isso. Jesus usava uma linguagem acessível, mas chegou um camarada chamado Nicodemos querendo falar de uma forma já mais teológica. Aí quando Jesus foi afiar o machado com ele não conseguiu entender nada. Então veja que Jesus, ele sabe o jeito de falar Tratar. com o homem, né? Exatamente, é E tem um verdade. ponto também que quando Jesus queria aumentar o nível aumentava, né? Com os escribas, por exemplo, ali. Ainda criança ali, ele disse, vocês querem subir o nível, É isso aí. para falar para o povo simples. Isso, verdade. Glória a Jesus, Deus. ele, inclusive, foi muito questionado, né, pelos fariseus, os Sim, saduceus. sim. E, gente, saduceu, fariseu, era um povo que não se batia. Enfim, Aham. ninguém gostava de ninguém ali. Mas para pegar Jesus em algum engano, em um possível engano, eles se uniram. Começaram a fazer perguntas a Jesus de modo que pudesse achar algum defeito de Jesus e não conseguiram, né? Sim. Jesus sempre tinha uma resposta correta. Senhor, a gente precisa pagar imposto, a terra aqui é a terra santa, prometida de Abraão, o templo é nosso, a gente vai pagar imposto a César? E Jesus é inteligente demais. Vem cá, pega a moeda. Quem está aí na foto? Essa é da César. Então é de dê a César, ele. dá a Deus o que é de Deus. Senhor, vem cá, o batismo de João é do céu ou é da terra? Aí Jesus quebrou. Aí Exatamente. responde a pergunta contra a pergunta. Na verdade, Jesus primeiro diz assim, né? Os fariseus perguntam assim, Senhor, com que autoridade o Senhor faz essas coisas? É isso. Aí Jesus diz assim, o batismo de João é do céu ou é da terra? Aí eles pensaram, porque se ele dissessem assim, o batismo de João é do céu, Jesus vai perguntar, por que vocês não creram? Não é? Se a gente disser que é da terra, o pessoal vai linchar a gente. Então a gente não pode responder isso não. Senhor, a gente não sabe, também não responde. Tentaram colocar Jesus numa situação meio difícil, Mas né? Jesus sempre tinha, não é? É. A resposta, a palavra certa no momento certo. A Glória a mesma Deus. coisa aconteceu com a mulher adúltera, por exemplo, né? Mulher adúltera. Quando exato. chegaram diante de Jesus ali com aquela mulher apanhada de adultério, disse, olha, essa mulher aqui, ela foi apanhada no pecado de adultério. Sim. E pensaram ali que Jesus iria, né, se Exato. embaraçar com as palavras. Aí Jesus disse, quem não tem pecado, Que atire atire. a primeira. Calou todo mundo. É verdade. Amém. Glória a Glória Deus. a Deus. Então, meu diácono, até agora nós vimos um pouco acerca desse encontro de Pedro com Jesus. Então, chegamos ao momento que ele já começou a andar com Jesus. Isso. Aí eu queria perguntar ao senhor e comentar com os nossos irmãos aqui também, se Pedro foi aquele discípulo constante, perseverante, aquele crente que ele é uniforme. Foi assim que aconteceu com Pedro? Essa foi a caminhada dele? Ou foi uma caminhada de altos e baixos? O que o senhor pode dizer acerca disso? Pedro, ele é muito conhecido justamente por causa disso, né? Porque ele não foi.
A fé de Pedro era muito oscilante, né? Tinha hora que parecia que ele era o crente, não é? Era o... Verdade. Mas tinha hora que, meu Deus do céu, enfim, diversos momentos a gente vê isso. A própria lição, não é? Quem Sim. tem a oportunidade, tá em casa, no momento pegar, vai ver, tem uma tabela lá, não é? Muito completa, do perfil de Pedro, do momento em que ele era ousado, ver Jesus caminhando por cima das águas, eu vou, me chama que eu vou, aí começa a andar, mas a fé naquele momento, quando ele vê as ondas, o vento batendo forte, ele temeu, começou a afundar. Sim. Em diversos momentos a gente vê Pedro sendo usado por Deus, em diversos momentos, mas também Pedro dando lugar ao diabo. Pois é. Então a gente percebe que Pedro era um discípulo inconstante, podemos dizer assim, né? É inconstante. Ele não era aquele discípulo uniforme, ele não seguia aquela mesma linha o tempo todo. Tinha hora, como o senhor mesmo disse, estava lá em cima, mas tinha hora que estava lá embaixo. Isso reflete muito a nossa natureza. Eu acho que todo mundo aqui um dia já foi pelo menos um pouquinho parecido com Pedro. Sim. Ou ainda temos algumas coisas que Jesus precisa tratar. Não é? A Sim. gente ainda não chegou no estado perfeito. Exato. Não é? Então, a nossa fé, às vezes, oscila também, como a fé de Pedro. Né? Então, Pedro, Jesus é estratégico em chamar Pedro e revelar tantos eventos para mostrar de que está tudo bem. Né? Você pecou, você falhou, a fé oscilou, está tudo bem. Eu estou aqui para lhe ensinar, Sim. para restaurar. É possível que alguém esteja em casa, não é, e talvez desistindo da fé, não é, triste porque não consegue se firmar, porque disse que ia acertar e errou, porque prometeu a Jesus alguma coisa e não conseguiu cumprir. Jesus está dizendo que ele restaura. Glória a Ele é Deus. poderoso para fazer Aleluia. isso. Glória a Não é? Deus. É claro que o nosso sentimento, a nossa motivação não deve ser de achar a minha fraqueza, a minha fragilidade normal. Isso. Eu preciso buscar forças em Deus. E a gente vê isso em Pedro. Sim. A gente vê Pedro com a fé oscilante em diversos momentos, mas quando Jesus disse assim, o pessoal me deixou, estão achando a palavra muito dura, muito forte. Vocês vão me deixar? Pedro toma a palavra. O que é que ele diz? Aonde nós? Senhor, eu vou para onde? Isso. Tu tens as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Então Pedro tinha fé oscilante, mas ele sabia que não tinha para onde ir. Isso. Ainda sobre essa questão de Pedro ser inconstante, isso revela um pouco do seu temperamento, né? A gente estava comentando recentemente numa outra lição que ele tinha um irmão chamado André. E Isso. André tinha um temperamento que era o inverso de Pedro. André já era mais no canto dele, já era aquela pessoa mais discreta. Já Pedro, vou trazer para os dias da gente, era aquele irmão alvoroçado, aquele irmão que ele Brabo. passa na frente, a gente tá conversando aqui, ele já chega interrompendo a conversa e Isso. expondo o que ele acha. Mas o que eu acho interessante é que o mesmo Jesus que se utilizou deste André é o mesmo que se utilizou deste Pedro com um temperamento totalmente diferente. Então, Jesus pode se utilizar de qualquer um de nós, independente do nosso Exato. temperamento. É verdade. Não é isso, diácono? Exato, exato. A igreja do Senhor, o chamado para o Evangelho, as pessoas que compõem a igreja, é uma coisa linda. É uma coisa linda, porque todo mundo tem um temperamento, todo mundo tem um perfil, mas está ali reunido em um só propósito, adorar o Senhor, buscar o Senhor. E o discipulado não foi diferente. Uhum. André tinha esse temperamento, Pedro tinha um dele. Vamos ver outro exemplo aqui. Quem era o Simão Zelote? Lembra de Simão Zelote? Sim, Uhum. sim. De Romanos. Rapaz, Simão cresceu odiando os romanos, não é? Isso. Treinando para lutar, para fazer uma revolta. Não é? Simão era daquele que gostava, muito provavelmente, de briga, no sentido Isso. de fazer justiça Isso. com as próprias mãos. Aí Jesus chama Simão Zelote. Para que Jesus chama Simão Zelote? Um Vamos falar assassino, né? humanamente, não é? Isso. Para que Jesus... Aí Jesus, além de chamar Simão Zelote, chama também quem? Mateus. Publicano. Concursado de Roma. Isso. Botou o assassino Pra dar errado. do lado do publicano. Isso. Aquele que não gosta de um juntinho do outro. Uma coisa que eu vou perguntar a Jesus quando chegar no céu, não sei se eu vou conseguir levar uma lista, é perguntar a Jesus, me diga uma coisa, naqueles 70 que o Senhor mandou evangelizar, de 2 em 2, o Senhor por acaso não botou Simão, Zelote e Mateus? Não é? Porque Jesus ele chama essas pessoas diferentes com essa mentalidade justamente para nos mostrar, não é, que nós como irmãos, independente do temperamento, condição social, condição financeira, devemos estarmos juntos. Isso. Glória a Deus. Glória a Um só Deus. propósito, Isso, que é glória a buscar o Deus. Senhor.
Isso se cumpre até, o nosso coordenador até citou também, né? Isso se cumpre até o que a Bíblia já diz, né? É o leão próximo do cordeiro, né? No caso de Simão Zelote, próximo de Mateus. Minha avó me diz que quando os filhos dela, no caso meus tios, ficavam brigando um com o outro, ela pegava os dois e colocava abraçado. Até as pazes surgir entre eles. Eu acho que Jesus ele tem esse pensamento também, né? Pegou o Zelote, colocou do lado do publicano, vocês vão ficar aqui abraçadinhos agora até entender que vocês são meus irmãos. discípulos. É verdade. Glória a Jesus. Diácono, o senhor citou aí sobre essa questão dessa inconstância, né, de Pedro, mas Pedro, além de se mostrar esse homem, né, brabo, estressado muitas das vezes, Pedro também ele era muito vulnerável, Isso. não é isso? Isso. Pedro ele queria se mostrar às vezes autoritário, forte, né? Tanto é que quando Jesus ele vai ser preso, ele pega lá a espada e vamos e convenhamos, ele mira na cabeça de mal. Quem vai mirar na orelha? Ele não queria pegar O povo acha, né, que ele errou, mas eu acho porque o camarada lá tirou a cabeça, né? Porque se ele deixa... Pedro era terrível, né? Então ele tinha esse sentimento de querer, de mostrar ali e tal, Jesus, eu vou... Mas Pedro ele dava muita brecha ao inimigo. Ele era vulnerável. Tanto é que no momento em que Jesus conversando com os discípulos, tal, minha gente, quem vocês dizem ser o filho do homem? Aí uns dizem que o senhor é Elias, e começa aquela cogitação. Sim. E vocês? O que é que vocês dizem de mim? Aí Pedro toma a palavra, né? Porque Isso. sempre ele é sempre aquele que vai na frente. Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, muito bem, filho, não foi a carne e o sangue que ele revelou. E, gente, pouco tempo depois, na mesma conversa, Jesus está dizendo que vai sofrer, que é necessário ele padecer, ele ir preso, ele, enfim, passar por toda aquela situação. Aí Jesus diz assim, Pedro diz assim, em outras palavras, Senhor, te conserva disso. Tem misericórdia de ti mesmo, não faça isso não. Isso. O Senhor não precisa sofrer tudo isso não. Aí Jesus diz o quê? Para trás de Satanás. Não foi Pedro falando. Foi o inimigo falando pela boca de Pedro. Isso. Ele era vulnerável. Isso. Não é? Tanto é, e a gente leu, não é? Que depois ele vai escrever. Sede sóbrio. Vigiai. Eu senti na pele. Vigiai. Isso. Porque o inimigo anda Em nosso nosso derredor. Glória a Né? Deus. Veja que interessante como a vida de Pedro é uma montanha russa, né? Me permita usar essa expressão, né? Porque a gente ouviu em instantes que Pedro foi um que trouxe uma palavra, Jesus, para onde é que nós iremos? Ele coloca Jesus nas alturas, mas em seguida é o mesmo Pedro que dá lugar para Satanás usar sua boca. Veja, a inconstância de Pedro, né? E isso fica de lição para a gente, né? De termos cuidado para hoje não estar aqui, por exemplo, no simpósio Glória a Deus e Aleluia, Isso. e quando chegar na escola, na faculdade, no trabalho, não emprestarmos a nossa boca para Satanás, né? Glória a Deus, Os jovens isso mesmo. precisam compreender bem essas verdades, principalmente, na verdade, nós cristãos, mas principalmente os jovens que estão inseridos nas universidades, na escola, as ideologias, não é? Os professores querem Isso. inculcar essas ideologias na mente do menino, da menina. A gente tem que ter cuidado. E se a gente não buscar fortalecimento em Deus, o inimigo vai encontrar brechas. Sim. Como é que eu tapo as brechas? Não tem segredo. Deus sempre andou e vai continuar andando nos mesmos caminhos. É palavra e oração, e jejum. Então o jovem precisa buscar ao Senhor para tapar essas brechas e não dar oportunidade para o inimigo atuar. Glória a Deus. Ô diácono, quando eu lembro de Pedro, estudo acerca de Pedro, quando eu coloco Pedro no meu coração para ficar meditando na sua história, eu não consigo desassociar uma palavra de Pedro, que é a palavra experiência. Eu digo isso porque Pedro foi um discípulo que teve muitas experiências com Jesus. E experiências pessoais. Aquelas experiências que só é você e Jesus e você. O que falar daquele momento que ele anda por cima das águas, né? A gente se pergunta assim, qual foi o outro discípulo que teve essa experiência? Nenhum. Então, Jesus deu uma experiência para esse homem que não deu para nenhum outro. Aí, falando de experiência, a gente queria aproveitar que o senhor está aqui conosco também e fazer uma pergunta ao senhor. Se o senhor poderia citar para a gente alguma experiência que Jesus deu ao senhor, algo que o senhor passou, assim, em particular com Jesus, você pode dizer assim, isso aqui foi uma experiência que eu tive com o meu Deus. O senhor poderia citar algo para a gente nessa natureza? Sim.
A experiência, ela é um marco na vida de todo crente. Todo crente tem uma experiência com Deus. Uma experiência maior, outras experiências menores. É importante. Não é? Eu queria responder essa pergunta de duas formas. Primeiro, não é? Deus, sim, Ele nos dá experiência. Por misericórdia, Ele me deu Glória a algumas Deus. quando eu era criança, adolescente. Eu até citei, eu estava escalado aqui na área 42, e citei uma. Quando a gente estava falando ali de Natanael, Jesus viu Natanael na figueira, debaixo da figueira, foi uma coisa marcante. Isso. E eu até lembrei de um período que eu estava orando ao Senhor, eu estava viajando a trabalho, longe da minha esposa, longe da minha família, não é? Estava num apartamento sozinho e eu fiz uma oração a Deus muito sincera. Não é? Eu estava perguntando a Deus a respeito de algumas coisas. Há um tempo, acho que há uns 5 anos, Deus não tinha ainda me sinalizado uma resposta a respeito daquele assunto. Sim. E eu, naquela oração, naquela madrugada, naquela cidade, naquele outro estado, eu desisti de questionar a Deus a respeito daquele assunto. E naquela oração eu disse: Senhor, há 5 ou 6 anos eu venho te perguntado a respeito de algo que o Senhor falou, e eu disse a Deus. E naquele momento, na oração, a graça de Deus tomou meu coração, Glória a o Deus. Espírito Santo invadiu aquele quarto, Aleluia. e eu disse a Deus assim: eu desisto de te perguntar. Eu desisto de querer entender certos propósitos, eu desisto de querer compreender tudo que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor não quer mostrar o mapa completo, Deus nunca mostra o mapa completo, mostra por parte. E naquele momento eu disse: Senhor, tu podes não me responder todos os meus questionamentos, não fazer tudo o que eu imaginei que o Senhor iria fazer. Talvez o que eu penso ser uma promessa, eu disse a Deus, talvez o que eu penso ser uma promessa é coisa da minha cabeça. Eu falei com essas palavras. Talvez o que a minha mãe falou para mim quando eu era criança e todo aquele evento, talvez seja coisa da minha cabeça. Talvez isso que seja coisa da minha cabeça. E se o Senhor não quiser fazer, se for coisa da minha cabeça, não tem problema. Só me mantenha, só não me tire uma coisa: a tua presença. Glória a Deus. Me dê a tua comunhão, me dê a tua amizade. Mantenha minha mente clara para entender a tua palavra. Quando eu dobrar o joelho, me mantenha com os meus olhos com lágrimas, orando, sentindo a tua graça, a tua misericórdia. Se for coisa da minha cabeça, não tem problema, mas não se afaste de mim, só me dê a tua graça. E eu encerrei aquela oração. 5 dias depois, estava na festividade da União, lá onde a gente cooperava com o pastor, e Deus usou um irmão. E disse assim: eu vi quando você disse, é coisa da minha cabeça. Aleluia. Eu ouvi quando tu disseste que talvez não fosse uma chamada. Glória a Deus. Eu estava lá, eu ouvi, Deus falou outras coisas que só a minha mãe e minha esposa, sabe? Não é? Compartilhei. E eu vi que Deus, na verdade, me viu debaixo da minha figueira. Isso. Do mesmo jeito que ele viu Natanael. Ninguém viu, Glória a Deus. mas Deus trouxe à tona aquele pensamento para alguém, não é? Porque ele aqui assim o quis fazer. Então Deus é aquele que dá a chamada, dá a experiência, confirma, mas, e aqui eu parto para a segunda parte, nós não vivemos de experiência. Verdade. Nós não vivemos de experiências. Provavelmente quem auxiliou o Evangelho de Marcos, não é? Quando ele escreveu, foi Pedro. Todos os evangelhos relatam muitos milagres. O evangelista que menos fala de milagre é João, não é? E por que João fala menos de milagre? Porque João ele passa muito mais tempo falando da palavra, falando de Jesus como verbo, dos ensinamentos dele. Porque crente não vive de experiência. A experiência é importante, Sim. mas o crente vive da palavra. Sim. É a palavra que nos sustenta. Eu compartilhei uma pequena experiência aqui, eu tenho certeza que vocês têm a experiência de vocês, as pessoas que estão me ouvindo têm experiências maiores, mas nós não vivemos de experiência. Não é a minha experiência que vai edificar a fé. O que edifica é a palavra de Deus. Por isso que Deus disse, Mateus registra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca Glória de a Deus. O que firma a gente é a palavra. Deus dá a experiência como um desdobramento, uma consequência da minha fé que veio pela palavra. Então, Glória na medida a que Deus. Pedro ia crendo, na medida que Pedro ia avançando na palavra, Deus ia dando experiência a ele e assim ele ia avançando na fé. Aleluia. Uma coisa que eu gosto de frisar, e até por isso que a gente instigou essa pergunta ao nosso diácono, né? Porque a gente vê que Jesus ele deu experiências aos discípulos, trouxe aos discípulos algo assim inusitado, né?
E eu trouxe para os irmãos entenderem também que essas mesmas experiências que os discípulos receberam da parte do Senhor, nós, nos dias de hoje, também podemos receber da parte de Deus. Então, às vezes, o que falta em muita gente também é querer conhecer mais de Jesus, ter uma experiência a mais com o Senhor. Isso. Não que isso não substitua a palavra. A Isso. palavra ela é insubstituível, Sim, ela é sim. soberana, ela Sim. está acima de tudo. Mas que essa pessoa que está nos ouvindo em casa entenda isso. Você precisa ter experiências também com o seu Deus. Isso. Glória a Você Deus. precisa viver uma vida patenteada na palavra e também experimentar algo Chegar assim. mais, né? Entende o que eu estou Isso, querendo dizer? isso. Ter essa experiência com o seu Deus. Isso é muito importante. Uma vida baseada em palavra e experiências com o seu Deus. Na medida que alguém, né, os irmãos que estão nos escutando, vão lendo a palavra, vão buscando a Deus em oração, é natural. Glória a Deus. É natural as experiências acontecerem na escola, em casa, um sonho, alguma coisa, porque Deus ele vai se aproximando. Na medida que a gente se aproxima de Deus, Deus se aproxima da gente. Deus não é um Deus que se oculta, que Verdade. esconde. Deus é um Isso. Deus que se manifesta. Glória a Deus. Não é? Na sua palavra a gente vê isso claramente. Quando toda vez que Deus chama alguém, Deus marca, Deus dá um sinal. Ele chamou Isaías, deu uma visão, abriu o céu. Ele Isso. chamou Jeremias, disse: eu ponho as palavras na tua boca. Ele chamou Moisés, não é, naquela sarça lá, Verdade. a vara se transformou em serpente, a mão dele ficou leprosa, depois ficou... Enfim, Deus sempre dá um marco, uma experiência a alguém. Mas como o senhor mesmo falou, primeiro, acima de tudo, Palavra. a palavra. Isso. A palavra. Não é? Na medida que eu vou lendo a Bíblia, literalmente, a gente falou aqui no começo sobre falar simples, não é? Uma linguagem fácil. Pronto, quem está me ouvindo em casa, quando eu digo que a palavra está acima de tudo, é a leitura da palavra. Sim. Eu preciso compreender que eu preciso ler este livro todos os dias. Sim. Não é? Deuteronômio capítulo 6, a Bíblia diz que nós devemos ler essa palavra ao nos levantarmos, ao caminharmos, ao nos sentarmos, ao deitarmos. A mente da gente deve ser preenchida pela palavra de Deus. Na medida que o meu coração é preenchido pela palavra e eu me aproximo de Deus, o Senhor vai me dando experiência, vai me chamando para sair do barco. Glória a Não é? Deus. E a gente vai caminhando por cima das águas. É verdade. Amém. Glória a Deus. Meu diácono, a gente conhece Pedro também por um momento muito marcante na vida desse homem, que foi o momento que ele nega ao Senhor. Porque a gente vê o Pedro em seus momentos fortes dizendo assim: Senhor, ainda que todos venham a deixar a ti, eu, Pedrão, jamais. Pedrão vai ficar com o Senhor até nem que seja para ir para a cruz. Estou trazendo para o dia da gente, de hoje, né? Mas quando chegou a hora do vamos ver, a hora do realmente vamos ver quem está com Jesus, procuraram Pedro e não encontraram. Hoje a gente estava no culto, né? E ouviu o escalado, e o escalado está até aqui no bastidor, o presbítero Magno. Ele disse que Pedro, eu achei interessante isso, né? Que Pedro era aquele aluno que dizia: eu vou, estarei lá. E quando se fazia a chamada, Pedro, aí faltou. Pedro era um aluno faltoso, né? Então, como é que se deu esse momento que Pedro nega a Jesus? Como é que foi esse acontecimento? Eu digo isso porque tem gente em casa, novo convertido, quem sabe, isso. dando seus primeiros passos na caminhada cristã e não tem esse conhecimento. É verdade. Pedro ele disse a Jesus, não é? Quando Jesus falou que ia passar por tudo aquilo, Pedro disse assim: Senhor, eu vou até a morte contigo. Isso. Até a última gota de sangue eu vou estar lá, vou morrer, se for preciso morrer. Enfim, Pedro ele tinha esse sentimento, mas Jesus, ele olhava a motivação de Pedro. Por mais que ele não tenha conseguido, o Senhor sabia que de fato ele tinha essa motivação. E infelizmente Pedro não conseguiu, não é? O Senhor mesmo falou, pouco tempo depois, quando Jesus ele é recolhido, ele é preso, não é? E começa agora a ser escarnecido, quando começavam a bater em Jesus, Pedro acompanhava tudo aquilo, olhando, mas negou a Jesus. Você andou com ele? Você não, eu não, nem conheço. Que coisa terrível. Até falamos aqui na escala, não é? De que qual o sentimento que vem no coração da gente. Por exemplo, quando a gente assiste um filme ou uma reportagem onde alguém que é inocente, não é? Alguém que está indefeso, sofre, apanha. Uma pessoa maior, mais forte, usa de violência sobre alguém que é franzino, não é? Não sei, algum filme, reportagem, tanta injustiça acontecendo. E aí a gente se transporta para aquele momento. Qual o sentimento que viria no nosso coração ao ver Jesus naquela situação? O que é que eu iria sentir? Ver o meu mestre, não é, sendo esbofeteado,
apanhando, o pessoal cuspindo nele, colocando a venda, batendo nele, perguntando quem foi que te bateu, diz aí se tu é profeta. Não, qual o sentimento que viria no meu coração? Mas o coração de Pedro naquele momento estava endurecido, não é? E ele nega Jesus 3 vezes até que o galo canta, Jesus olha para ele se entristece e sai chorando amargamente. E esse olhar, hein? Imagina o peso Sim. desse olhar de Jesus. Olhando nos olhos daquele Pedro que Sim. outrora disse, não, eu vou estar ali É. contigo. Eu acho que é aquele olhar que É. lhe quebra todinho, né? Oh. Porque Jesus tinha ouvido de Pedro que não deixaria ele de forma alguma, né? E diante da confusão, Jesus olha, né? E a palavra fala isso, né? Que Isso. Jesus olhou fixamente para Pedro. Como que Uma diz? versão fala desse jeito, ele olhou fixamente para Isso. Pedro. O olhar de Jesus constrange a gente. Constrange. Isso, exatamente. Minha gente, a gente é pecador. É. A gente fala muito de Pedro, né? Mas qual seria a minha postura se eu estivesse lá? Será que eu não Justo. jogaria também? É Será que eu não verdade. faria a mesma coisa? Não é? A Bíblia diz que não foi pelas obras de justiça que houvéssemos feito que nós alcançamos a salvação. Todo mundo é falha, é pecador, não é? Pedro está ali representando a gente, não é? E os olhos do Senhor nos constrangem. Quem é que chega na presença de Deus achando que é alguma coisa? Pois é. Achando que é grande? Não, quando a gente chega na presença de Deus, a primeira coisa que a gente sente é os nossos pecados. Quem chega na presença de Jesus, sem primeiro pedir misericórdia, sem primeiro pedir perdão, está com defeito. Tá. Tem alguma coisa errada. Pois Porque é. quem chega na presença de Deus sente os pecados. Quando Isaías vê aquela glória, ele disse logo, ai de mim que vou perecer. Eu sou um homem de lábios impuros. Pedro, quando se deparou com Jesus naquele milagre, ele mesmo se ajoelhou depois da pesca maravilhosa. Senhor, se afasta de mim porque eu sou um pecador. Quando a gente chega nos pés de Jesus, a gente sente o peso, É. a gravidade, a densidade dos nossos pecados. Verdade. Não é? E não é porque eu sou mais pecador que A, que B, não, todos nós. Existe alguém que pode até dizer assim, não é? Nosso pastor presidente fala muito disso, que alguém às vezes fala assim, não, mas eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei, eu sou uma pessoa, eu sou um pai de família, eu sou um bom cidadão. Ok. Diante do ladrão, diante do assassino, você é um bom homem, é um bom cidadão. Diante daquele cara que está lá preso, que é terrível para a sociedade. Diante você, daquele parâmetro ali, né? naquele parâmetro, mas e diante de Deus? É. Minha gente, o que é uma lâmpada incandescente na frente do sol da justiça? O que é a minha... Foi Isaías quem disse que todas as justiças da gente, reunidas num pacote só, é como um trapo de imundície Isso. diante de Deus. Nós não somos nada, Uma somos parábola pecadores. que ilustra bem isso é do fariseu e do publicano. Né? Isso. Da forma que os dois chegam, É. que chegam diante de Deus. Exato, Sim. exato. A gente tem que chegar na frente de Jesus humilde, quebrantado, Jesus, reconhecendo que... Jesus sendo mestre, chegaram nele e disse, bom mestre, ele disse, bom Porque me Jesus, chama, né? por que me chamas bom? atribuiu Glória a a Deus. divindade. Né, a Deus. É verdade. Então, a gente vê agora que Pedrão negou a Jesus e acontece todo aqueles trâmites que nós conhecemos da morte de Cristo, todo aquele, enfim, Jesus está ali agora morto. Jesus morreu. E Glória a Pedro Deus. está naquele contexto. O que é que Pedro fez nesse momento aí, nessa janela onde Jesus estava crucificado? O que aconteceu aí com Pedro? Olha, foram os 3 piores dias, com certeza, na vida de Pedro. Porque a última cena que Pedro tinha com Jesus, interagindo com ele, qual foi? Eu acredito que seja do olhar, né? Do olhar. A última interação, a última comunicação, pelo menos registrada de Pedro com Jesus, foi aquela. E aí Jesus morre. Ficou aqui, pronto. E aí, como a gente comentou, né? Pedro ali estava entregando um crachá. Eu Isso. sou digno. Como é que eu vou continuar o ministério pregando sobre o poder, sobre os milagres que ele fez, se eu neguei ele? Eu mesmo falei que não o conhecia. Eu me demito dessa escola. Pode acabar, arriscar meu nome da matrícula, tira meu nome da chamada. Não é porque eu não sou digno de ser listado entre os 12. Glória a Deus. Mas Jesus não desiste de ninguém. Jesus não desistiu da gente. Quem é que merecia estar aqui? Não é? Verdade. Nessa mesa aqui, dos que estão nos escutando, quem é que merecia a salvação? Não é? Jesus é aquele que insiste em nos usar. Não é? Jesus é aquele que insiste na nossa vida, ainda que a gente desista da nossa própria vida. Jesus nunca desiste. Glória a da gente. Jesus. Glória a Deus. O diácono e meus irmãos que estão aqui, eu estava pensando sobre isso, né? E quando Jesus morre,
eu acredito que Pedro botou assim no coração, né? A única pessoa que poderia me dar perdão pelo que eu fiz está morto. Então, o perdão de Pedro estava morto. Ninguém poderia conceder esse perdão para Pedro, a não ser Jesus. E cadê Jesus? Jesus está morto. Então, acho que é por isso que ele resolve retornar para suas atividades, né? Porque a Bíblia diz que ele tinha dobrado as redes, né? É como Voltou, se a rede né? tivesse guardadinha lá no depósito e ele voltou a fazer isso, meu diácono. Voltou. E o pior, a gente até viu na lição, não é, de que o inimigo ele é acusador. A própria palavra diabo no grego significa acusador, aquele que fala palavras maliciosas. Então, por certo, o inimigo ficou acusando, não é, colocando aquelas palavras na mente de Pedro: você não merece, você não é capaz, você negou. E com certeza isso acontece com alguns de nossos ouvintes. Isso. Já aconteceu com a gente. Não é, em dado momento, quando a gente falha e vem o acusador das nossas almas e diz que a gente não vai conseguir se levantar, que nós não vamos conseguir nos erguermos, não é? Mas Jesus, ele ainda passeia no mar de Tiberíades, não é? E ele chega para aqueles discípulos e lançam de novo do outro lado. Quando Pedro volta reconhecendo que era Jesus, aí Jesus começa aquela conversa de restauração. Então Jesus falou com Pedro, então quer dizer que Jesus não estava morto? Então Jesus ressuscitou, né? Foi uma etapa aí, né? Então, o perdão que Pedro necessitava estava vivo com Jesus, hein? Glória a Deus. E eu trouxe à tona isso para você que está em casa, né? Entender isso. O perdão que você precisa, só Cristo pode lhe dar. E Cristo está vivo. Glória a Deus. E esse perdão alcançou a todos nós e quer alcançar você também. E a gente caminha, meu diácono, para o fim dessa conversa. A gente queria que durasse mais umas 2 horas. Mas como é que termina a história desse Pedro? Ele termina dessa forma inconstante? Ele continua, mesmo após ter se encontrado com Jesus, após aquela negação e Jesus ter o restaurado? Como é que Pedro continuou caminhando após esse encontro com Jesus? Na verdade, Reencontro, né? Pedro, ele é um dos apóstolos mais destacados no Novo Testamento, não só antes do treinamento, do discipulado, mas principalmente depois. Sim. Não é? Qual é a primeira mensagem ali no meio daquele povo no dia de Pentecoste? Quem foi que pregou? Foi Pedro. Não é Pedro? O próprio Paulo afirma que Pedro era uma coluna para a igreja, uma das colunas da igreja. A gente vê diversos milagres, Deus usando aquele homem. A gente até comentou quando ele chegou, né, na casa de Enéas: Enéas, o Senhor te manda levantar. O homem estava na cama há 8 anos aleijado. Levanta. Não é? A Bíblia diz que aquela mulher Dorcas, é Dorcas, não é? Isso. Ela fazia muita coisa para ajudar os pobres e tal, mas quando ela morreu, o pessoal ficou triste, colocou ela num andar de cima. Aí quem foi que chegou para visitar ela? Pedro aprendeu com Jesus. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, o pessoal lá que recebia para chorar, Jesus fez o quê? Sai Colocou todo mundo. pra fora. Pedro fez a mesma coisa, aprendeu a lição. Tirou todo mundo, subiu lá em cima, orou e depois disse: Dorcas, levanta. E ela ressuscitou. Outros milagres que aconteceram também, a visão que Deus dá a Pedro quando ele vai visitar Cornélio. Então, Pedro foi um instrumento na mão de Deus. Aleluia. Pedro foi um instrumento. Os nossos pecados, não é? As nossas falhas, elas nos deixam perdidos até Jesus se deparar com elas. Glória a Quando Deus. Jesus perdoa e restaura um homem, Satanás não pode mais acusá-lo. Por isso que Paulo escreve aos Romanos: portanto, agora, meus irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus é Deus de restauração. Glória a Deus é Deus de restauração. Glória a Deus. Então, irmão Lucas, Amém? Então, Pedro iniciou de uma forma, quem sabe, conturbada, mas após passar pelas mãos do Mestre, terminou agora sendo um grande ganhador de almas para Cristo, né? Deus foi lapidando foi ele, né? lapidado. Foi lapidando. E eu ouvi esses dias, né, que tem gente que é igual um ferro, né? Que ele só é aprumado com calor e pancada, né? Eu acho que Pedro foi esse tipo de discípulo, né? Teve que receber calor e pancada de Jesus para chegar onde Jesus queria. Mas chega ou não chega? Com certeza. Jesus sabe como trabalhar. É verdade. Eu queria ler um texto já, né, a gente está perto de encerrar, mas eu queria ler esse texto, não pude ler ele na ministração, mas eu quero ler agora. Não é? Como é que Deus olha os nossos pecados quando alguém se arrepende? Davi, ele tinha esse sentimento, não é? Do quão grande é o amor de Deus. Salmo 103, não é? Davi, ele expõe o grande amor de Deus. Ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Todo mundo aqui conhece os pecados de Davi. O que ele fez com Batseba, o que ele fez com o esposo dela, Urias. Mas ele diz assim, é ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de justiça. O 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre, escute bem, não é você que está nos ouvindo, nem para sempre conservará a sua ira. A ira de Deus em relação aos nossos pecados não dura para sempre, não durou na vida de Pedro. Versículo 10, verso 10, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, porquanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Aleluia. Para com os que o temem. Como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura. Glória a Deus. E lembra-se que nós somos pó. Eu quero dizer para o irmão, para a amada irmã, de que Deus é aquele que conhece a sua estrutura. Glória a Deus. Deus é aquele que conhece as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, mas nem por isso Ele vai desistir de você. Não é porque Ele é misericordioso. O amor dele é imensurável, não dá para calcular, não dá para medir. E esse amor que alcançou a Pedro, alcançou a gente também. Por isso é que nós estamos aqui, não é, nessa noite? Amém. Meus irmãos, olhe, como eu disse, por mim a gente se estenderia mais 3 horas aqui de conversa. Uma mini vigília. Uma mini vigília. Mas a produção já está ali dizendo assim, meu filho, já estouraram todos os limites possíveis. Eu queria pedir aqui ao nosso irmão Wellington, faça aqui as considerações finais. Isso. Traga aqui a consideração final para a gente seguir para o fim desse podcast. Pois bem, de forma geral, né, eu vejo que Jesus ele escolhe pessoas comuns para destinos incomuns. Aleluia. Isso. Jesus ele pega aquele homem ali, iletrado, sem conhecimento, não tinha um estudo apurado como os escribas, que eram os mestres da lei, aptos na interpretação dos textos bíblicos. Eles não tinham esse conhecimento, mas Jesus foi lá, chamou ele, assim como seu irmão, ele de imediato respondeu o chamado de Jesus. Tinha uns probleminhas ali, né? Como falou, mas Jesus foi trabalhando e a gente vê também, como considerar, como já disse, que Jesus não desiste de nós, né? Se fosse eu, se fosse você, já vi pessoas dizendo, não, mas ele falou mal de mim, eu não quero amizade com ele mais não. Não, mas ele me traiu, ele fez isso comigo, eu não quero saber dele mais não. Jesus não. Pedro fez o que fez, mas depois Jesus disse, Pedro, eu quero tu perto de mim, Pedro. Eu quero tu junto de mim, Pedro. E eu acho que o mais extraordinário depois, para mim, é a forma como Pedro morre. Porque o Pedro que ali nega Jesus para não morrer, segundo a tradição, quando estava ali perto da morte, queriam matar ele crucificado, ele disse, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Glória a Deus. Eu não sou digno, né? Ele pede para ser morto de cabeça para baixo. Ele não fugiu nessa hora, né? Nessa hora ele não fugiu, mas também se achou indigno de morrer como Jesus. Glória a Deus. Então, ele nos deixa esse legado, né? Esse legado que vai se perpetuar por toda a eternidade. E uma das coisas mais marcantes que eu vejo, o diácono citou alguns milagres que ele fez, mas aquele da sombra. Que as pessoas diziam, olha, traz os enfermos para cá, porque quando Pedro sair do templo, ele vai andar pelo meio, e a sombra dele vai fazer sombra, e quem tiver enfermo vai levantar. E quando Pedro ia andando, passando, as pessoas iam sendo curadas, isso é extraordinário. O homem estava cheio de Jesus então, hein? Estava cheio de Jesus, né? Então é isso que eu aprendo sobre Pedro, como Deus ele pega uma pessoas limitadas e faz coisas extraordinárias através dessas pessoas. Isso. Glória a Deus. Meus irmãos, chegamos ao fim desse podcast. E a gente não pode encerrá-lo sem ser com uma oração. E a gente vai aproveitar o Senhor mais um pouquinho para fazer essa oração, encerrando essa conversa que nós tivemos aqui. Amém. Deus abençoe. Podemos orar agora? Sim, sim. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Foi um prazer estar aqui. Mas vamos orar ao Senhor, você que está em casa, se de repente tiver a oportunidade, não é até mesmo de curvar a cabeça, fechar os olhos, enfim, não sei onde você está, mas eu tenho certeza que a mensagem está ali alcançando. E Deus ele é onipresente, Ele está aqui nessa conversa agora, aí onde você está também. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos Te louvar, Senhor.
pela riqueza que é a tua palavra, pelo teu Espírito Santo que abre o nosso entendimento para compreendê-la. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder fazer parte dessa história também. O Senhor não só chamou Mateus, não só chamou Pedro, Tiago, o Senhor não só chamou aqueles homens, Bartolomeu, mas o Senhor também nos chamou. O Senhor chamou a nós que estamos aqui sentados, chamou essa pessoa que está nos escutando agora, mesmo conhecendo as nossas fragilidades, mesmo conhecendo a nossa estrutura, as nossas limitações, o Senhor decidiu nos chamar. Não há mérito nosso nisso, Senhor. Nós reconhecemos que nós não somos nada. Nós reconhecemos que nós somos pecadores. Nós reconhecemos todas as nossas limitações. E se nós fazemos alguma coisa, nós só fazemos porque a Tua mão está sobre a nossa vida. Não somos nada, Senhor. E de modo ainda mais específico, nós queremos Te apresentar essa vida que está nos escutando agora. Não sei se é um mês depois desse podcast, 2 meses, não sei quando, aonde, mas que a Tua mão possa alcançá-la, que essa pessoa possa sentir o Teu perdão, o refrigério na alma que o Senhor concede pelo perdão dos pecados, que ela possa sentir o Teu amor de Pai e a Tua restauração sobre a vida dela. Restaura essa vida, Senhor. Tenha de misericórdia, eu creio que Tu pode transformá-la na autoridade do nome de Jesus. Amém. Eu Te louvo por esse momento, por essa conversa. Nós Te louvamos também pela vida do nosso pastor presidente, por este evento tão maravilhoso que já está deixando saudade. E nós Te agradecemos por isso. Com certeza toda a igreja foi edificada, Senhor. E nós queremos com todo o nosso coração Te agradecer por tudo isso que o Senhor nos proporcionou e nos concedeu. Permanece conosco, nos ajudando em tudo. Pedimos isso na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, talvez vocês em casa estão até um pouco tristes em saber que esse é o último episódio. Eu vou frisar, o último episódio dessa lição. O que isso quer dizer? Vai ter muito mais, meus irmãos. Nós teremos outras dinâmicas, outros tipos de debate, outros assuntos, outros eventos. Então, não fique triste. Esse aqui é um projeto que tem iniciado agora com a permissão do nosso pastor presidente, nosso pastor Ailton José Alves, com a coordenação aqui do nosso coordenador, o evangelista Marcelo Teles. Esse projeto vai muito mais adiante. Então, diante a isso, a gente queria uma ajuda dos irmãos. E qual seria a ajuda? Curtindo. O que mais, irmão Kelvin? Compartilhando, não é isso? Compartilhando, curtindo, se inscrevendo lá no canal. Ativando o sininho. Rapaz, isso aqui não foi combinado não, viu? Jeito, viu? Nada foi combinado, viu? Mas é isso, meus irmãos. Curtam, comentem, compartilhe para um amigo, uma amiga. Não deixe esse podcast ficar só entre a gente. No seu trabalho, na escola. Isso aqui é um projeto de Deus. Isso. E eu tenho certeza que Deus há de fazer muitas coisas através desse projeto. E eu encerro dizendo, você que ouviu esse podcast e sentiu o desejo de aceitar Jesus, coloque nos comentários. Isso. Eu quero me entregar a Jesus. Eu me chamo fulano de tal. Se você quiser, bote lá até o seu Instagram que a gente vai lhe procurar. Isso. E a campanha vai até você. Glória Amém? A Deus. Amém. Kelvin? Lembrando o Instagram também. Sim. É isso, irmão Lucas, da nossa área, né? Isso, IEADPE.17. YouTube IEADPE17. Glória a Deus. Amém. Eu acho bem também te agradecer aos irmãos que estão conosco até agora. Sim, aqui, senhor, né? Com certeza. Queremos agradecer ao presbítero Magno, servo do Senhor, que tem nos ajudado muito nesse projeto. Agradecer aos irmãos que estão aqui nos bastidores, Cauã, Estre, nosso diácono, a família do Escalado está ali Glória até agora esperando a gente. Já está assim, tarde da noite, mas nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus.